talvez vocês não saibam, mas eu sou um grande fã da série House of Cards na Netflix. Só que hoje esse vídeo não será para falar especificamente da série, da trama, mas sim para comparar as incríveis coincidências que a trama tem com os seus próprios atores. Hey shady baby, I'm hot like the prodigal son. Big up battle, eeny, meeny, miny, moe, and flower, you're the chosen one. Feel your left hand free, and your right hand grip. No filme Império dos Sonhos, de David Lynch, a personagem principal é uma atriz que tem que interpretar um filme que, nesse filme, a protagonista também é uma atriz, e sendo que ela se apaixona pelo ator principal. E a atriz do filme se apaixona pelo ator principal também. Então, é uma atriz que interpreta uma atriz, e ambos os casos se apaixonam pelo ator principal, e aí de repente acontece uma morte. E aí a gente não sabe se essa morte, ela é a morte no filme ou no filme dentro do filme. Em muitas situações, o filme se mistura com o filme dentro do filme e fica aquela loucura que quem conhece David Lynch sabe bem do que eu estou falando. Detalhe que eu não estou falando de Cidade dos Sonhos, tá? Eu estou falando de Império dos Sonhos, é outra loucura diferente. Mas é uma loucura pra lá de curiosa, ainda mais pelas coincidências da trama principal com a trama dentro da trama, que confundem, embaralham a nossa mente, e a gente no final já não sabe mais do que ele está falando, e não deixa de ser muito interessante. Parece que eu não estou falando de nada, mas eu estou falando de House of Cards, porque há uma quantidade de coincidências impressionantes entre a trama de House of Cards e os atores, a vida pessoal desses atores com House of Cards. A primeira grande, diria, interseção entre essas duas linhas de história é que na trama, o personagem de Kevin Spacey, o Frank Underwood, ele é extremamente ambicioso e quer o poder a qualquer custo. A esposa desse personagem, Claire Underwood, é interpretada por Robin Wright, que durante as gravações disputou ferrenhamente a questão salarial com Kevin Spacey, o protagonista da série. E os dois ficaram brigando por salário, ou seja, disputando poder na série e fora da série. Os dois brigando feio. Mais pra frente na série, Kevin Spacey faz cenas em que sugere que ele seja bissexual, inclusive tendo algumas relações com alguns personagens da série. E a gente sabe, na vida real, houve acusação de assédio em cima de Kevin Spacey, acusação de assédio para com um garoto, ou seja, o forçou, inclusive o Kevin Spacey, a se assumir na vida real bissexual, o que chocou, né, toda parte do público. Inclusive esse processo culminou com a terceira grande coincidência da série, com a saída do Kevin Spacey. Eu digo terceira grande coincidência porque eu não sei se ciente de que haveria um processo ou não, já na temporada anterior a que o Kevin Spacey ia sair, foi feita uma deixa na trama para que tirasse e jogasse o personagem Frank Underwood para o lado e desse o poder legítimo na mão da vice-presidente, então, Claire Underwood, esposa dele. Então, assumiria o protagonismo na série a Robin Wright, no papel de Claire Underwood. Né? A Claire Underwood assume a presidência da República na trama, e a Robin Wright, que é a atriz principal que interpreta a Claire Underwood, assume o protagonismo da série. Eu fico imaginando, né? Muito provavelmente o Kevin Spacey deve ter sido alvo de chantagem antes de chegarmos a
publicação, né, desse escândalo, né? Muito provavelmente o Kevin Spacey foi antes chantageado e, como ele não quis ceder à chantagem, ele mesmo jogou no ventilador o que tinha acontecido. Também um comportamento muito típico do personagem Frank Underwood, que ele interpreta, que em vários momentos na série, quando, inclusive é um jargão dele, né, quando ele não está gostando de como as pedras estão postas no jogo, que ele vira o tabuleiro. Então, ele ser chantageado acontece o tempo todo na série e ele vira o tabuleiro muitas vezes. Ele joga no ventilador justamente para desarmar o ataque que o adversário tem sobre ele. E, inclusive, as últimas cenas dessa temporada, da quinta temporada, né, a temporada final para o Kevin Spacey, a saída do personagem, ele estava sob sérias acusações de corrupção, e aí ele mesmo vai lá e renuncia e assume a culpa, joga tudo no ventilador para justamente enfraquecer as acusações e deixar o poder na mão da vice, que era Claire Underwood. De acordo com o irmão de Kevin Spacey, os dois sofriam abusos sexuais do pai deles e, de acordo com o irmão de Kevin Spacey, o Kevin Spacey consegue ser um ser mais repugnante e amoral do que o seu próprio pai, que era um abusador frequente dos dois irmãos. Perceba que Kevin Spacey interpreta um político completamente amoral, e ter essa acusação sobre suas costas vindo do próprio irmão para o ator Kevin Spacey coloca mais uma coincidência de personalidade entre o ator e o papel. Então, todas essas coincidências entre o que acontece na trama de House of Cards e o que acontece nos bastidores de House of Cards me provoca justamente essa comparação curiosa de House of Cards com Império dos Sonhos, David Lynch, em que há uma afluência total, um embaralhamento total entre a trama e os bastidores. Kevin, querido, você assim se assumiu e sumiu, não é? Assim que nem a música da Rita Lee, Ovelha Negra. Eu entendo, né? Mas a gente não podia ficar assim sem série, não é mesmo? Então, assim, eu recomendo você que agora que está livre, leve, solto, de repente, assim, começar uma nova série. Que tal? Começar uma nova série. Por isso, sugiro você, de repente, começar assim com uma série tipo Casa das Loucas. Que tal?